amigos! Como vocês estão? De boa? Então, galera, vamos que vamos esboçar o nosso time. Vou passar dicas para você imitar para a 9ª rodada do Cartola, galera. É isso aí. E aí, como vocês foram nessa rodada perfeita? E aí, galera, como vocês foram? E galera, na última rodada, irmão, simplesmente fizemos 151 pontos. Recorde de pontos aqui no Cartola, galera. 151 pontos. Mitadazaça. A gente não errou um jogador, galera. Nossa, galera, nós foi um time que perfeito, rodada perfeita. Nós simplesmente essa rodada acertamos praticamente todas as peças. Só faltou o quê? A gente não ter escalado o Matheus Pereira e o Lucero, irmão. Se a gente tivesse um pouquinho mais de cartoleta, que a gente tinha pouca cartoleta. Se a gente tivesse um pouquinho mais de cartoleta pra escalar o Matheus Pereira, irmão, era mais de 170 pontos, galera. Mas mesmo assim, tô muito satisfeito. Muito, a gente simplesmente recuperou os pontos perdidos, galera. Das rodadas que a gente fez menos de 80 pontos. A gente conseguiu recuperar nossas cartoletas. Valorizamos mais de 15 cartoletas. Nesse momento estamos com 151 cartoletas. Quem diria, galera, a gente estava com 136 cartoletas. Agora nós estamos com 151 cartoletas. Agora sim temos cartoletas para montar um bom time, galera. Agora sim temos cartoletas para escalar o que a gente quiser praticamente. O que falar dessa rodada, né, galera? Aqui acertamos tudo, Cuiabá mitou. Nosso zagueiro, quem diria, galera, os zagueiros irem bem essa rodada. Léo Ortiz, a gente tava com uma sorte tão grande, galera. A gente tava com uma sorte tão grande que até o Santos não tomou gol. Até o Botafogo não tomou gol. Praticamente todos os SGs que a gente colocou não tomaram gol, todos. Aqui o Fortaleza, galera, bom, se a gente tivesse apostado um pouquinho mais no Fortaleza, galera, a gente teria estourado muito na rodada, certo, galera? Aqui eu colocando no Pochettino, galera, olha aí, nossa apostinha no Pochettino, olha aí, galera, quem não segue as dicas, quem não segue as nossas apostas, e aí, ó, Pochettino contra o Juventude, estourou 23,70. Se a gente tivesse colocado o Lucero no ataque, irmão, ou de reserva de luxo, pelo menos, né, galera? Nossa reserva de luxo foi o Igor Jesus, o Pedro, né, galera? O Felipe Luiz teve coragem de pôr o Pedro quase aos 30 minutos do segundo tempo, galera. Sacanagem. E com o Flamengo com um a menos ainda, galera. Mas daí entrou o Igor Jesus aqui no nosso reserva de luxo, fez gol. Caio Jorge imitou. O técnico do Fortaleza fez 14 pontos. Galera, ó, rodada muito perfeita, galera. 151 pontos. Primeira vez que eu faço 150 pontos no Cartola, galera. É aqui, irmão. E a média dos cartoleiros ainda ficaram 71 pontos. Eu falo, galera, não confiem na média dos cartoleiros. Enquanto vocês veem algumas pessoas fazendo 150, 170, 130 pontos, a média dos cartoleiros ficaram em 70 pontos. Então, não confiem na média dos cartoleiros, tá, galera? Não confiem. Aqui, ó, estamos com um patrimônio de cartoletas muito bom agora, né? Como já falei, a gente ganhou 15 cartoletas. Estamos com 741 pontos no geral, né, galera? Por 151 pontos. Que imitado, galera. Poucas pessoas, muitas pessoas, claro, imitaram. A maioria passou dos 100 pontos. Mas muitas pessoas não fizeram 150 pontos, galera. Muitas pessoas fizeram mais de 100 pontos, mas poucas pessoas fizeram 150 pontos, galera. Eu garanto. Acertamos tudo aqui, né, galera? Foi uma rodada perfeita. E olha que a gente tava com pouca cartoleta, galera. Se a gente tivesse uma 145 cartoletas, a gente com certeza ia pôr o Matheus Pereira. A gente, ó, ia mitar, galera. Mas é isso, quero saber quantos pontos você fez. Olha, galera, rodada muito boa, rodada perfeita, perfeita, rodada extraordinária. Quero saber quantos pontos você fez. Deixa aí nos comentários quantos pontos você fez. Se você imitou, fez mais de 120 pontos. Quero saber sua pontuação. E o nosso time alternativo, galera, nosso time alternativo aqui do canal também imitou, fez 114 pontos, né? O time alternativo fez pouco comparado ao time principal, né? Obviamente. Mas, cara,
O time alternativo também mitou. A gente, claro, errou algumas peças, né? É que a gente economizou aqui na defesa, galera. A nossa defesa foi até bem. Aqui o Riai foi regular. A gente fez aí uma estratégia de não colocar o Escobar. A gente colocou o Wesley e não jogou mais. Entrou aqui o Kaique Bruno do Cruzeiro, que foi muito bem. Mas, galera, a gente investiu pouco na defesa para deixar para investir no nosso meio campo. Que mitou, galera. Aqui sim, nesse time a gente tava com o Matheus Pereira, Arrascaeta, Rubens. No ataque, infelizmente, a gente colocou o Memphis Depay, né, galera? E foi muito mal. Mas aqui, ó, o nosso reserva de luxo aqui entrou no lugar do Pedro. O Marinho foi bem. A gente poderia ter colocado o Lucero, tá, galera? Mas a gente colocou o Marinho. Mas não vou reclamar, que também foi bem. E o time alternativo aqui valorizou 7 cartoletas. Quero saber aí quantos pontos você fez, deixa aí nos comentários e vamos que vamos em busca de mais uma mitada. Vamos lá então, galera, esboçar o nosso time, lembrando que esse vídeo é só um esboço, tá, galera? Eu provavelmente devo atualizar esse time na sexta-feira ou devo postar meu time final de sábado, tá, galera? Fiquem ligados. Mas bom, vamos começar diferente, vamos começar no gol com goleiros, que aqui, dessa vez a gente tem cartoletas, né, galera? Dessa vez estamos muito bem de cartoletas para escalar jogadores caros, né, e bons. Meu goleiro, galera, olha, aqui, mano, eu fico bem em dúvida, tá, galera? Porque depende muito da minha defesa, porque eu gosto muito do Hugo Souza, gosto demais do Hugo Souza. 8 cartoletes pegando o Santos. Tudo bem que o Corinthians é um time que tá tomando gols agora em casa. Mas, cara, o Hugo Souza deve ser um cara muito acionado nesse jogo. Gosto dele. Cara, outro goleiro que eu gosto são os dois goleiros mais baratos, né, galera? Que é o Fernando Miguel, do Ceará, custando 6 cartoletes. Pegando o Sport, né, que é o último colocado. Pra mim, tem que ter um cara da defesa do Ceará. E também o Antony do Inter aqui custando 3 cartoletes, tá, galera? Em comparação ao Hugo Souza, já é mais caro. Então, pra quem tem pouca cartoleta, já indico você escalar um desses dois goleiros, tá? Se você tiver pouca cartoleta. Mas, como eu tenho cartoletas, eu vejo aqui como bons olhos aqui o Hugo Souza, galera. Mas, por enquanto, para economizar um pouco, né? Pra fugir um pouquinho aí, né? Vamos tá indo no óbvio aqui. Eu vou estar indo um pouquinho no óbvio no gol. Fico entre esses dois goleiros baratos, que são os dois times que, na minha opinião, tem mais potencial de manter SG, que é o Inter e o Ceará. E, cara, o Ceará vem mantendo bastante SG, hein? Na última vez que a gente colocou o Fernando Miguel, o Fernando Miguel estourou, tá? Então, cara, eu gosto muito do Fernando Miguel. Com certeza o Sport vai vir desesperado, que é um time que vai chutar muito no gol. E o Ceará vem mantendo SG. Então, por isso, cara, eu gosto um pouquinho do Antony, cara. Mas eu fico, sabe, meio com o pé atrás nesse SG do Inter, tá, galera? Então, por enquanto, eu vou estar colocando aqui o Fernando Miguel, tá, galera? Vou estar colocando o Fernando Miguel, vou manter o Fernando Miguel, coloquei ele há algumas rodadas atrás contra o Vitória, ele foi muito bem, agora ele pega o último colocado. Gosto demais do Fernando Miguel, tá, galera? Tanto para mim, tanto o Fernando Miguel quanto o Antony, o que mais? O próprio Hugo Souza, o próprio Rafael do Inter, são goleiros interessantíssimos para a rodada, mas eu tô indo aqui com o Fernando Miguel, que eu acho que é um cara que deve ser muito acionado nesse jogo e deve manter SG, né, já que pega o último colocado. Laterais, galera, olha, pra mim tem que ter pelo menos 2 defensores do Inter. Eu não tô com nenhum defensor no Inter. Então, por enquanto, eu vou investir as minhas fichas aqui no Bernabé, tá, galera? Meu primeiro lateral vai ser aqui o Bernabé. 14 cartoletes, pegando o Mirassol em casa, né? Muita gente aí vai com o defensor do Inter. E eu não vou ficar de fora, tá, galera? Eu gosto demais do Bernabé. Já até não coloquei já o Antony para colocar outros defensores melhor do Inter, que no caso é o Bernabé e o próprio Victor Gabriel. Gosto demais do Bernabé. 14 cartoletes, pegando o Mirassol. O Mirassol é um time que faz gol, mas o Bernabé a gente sabe que é um lateral muito regular. Vai ser o meu primeiro lateral aqui pegando o Mirassol. Meu segundo lateral, galera, que eu fico em dúvida, tá, galera? Porque tem nomes interessantíssimos pra rodada. O caso aqui do Paulo Henrique, do Vasco. Gosto do Paulo Henrique, pegando Fortaleza, um lateral extremamente regular. Quem mais? O próprio Escobar do Santos, só que joga fora de casa, né? Eu tenho um jogo difícil contra o Corinthians, daí eu fico com um pouquinho de pé atrás.
Tem quem? O Wesley do Inter. Gosto demais do Wesley, apesar de ser clássico aí contra o Botafogo. Quem mais, galera? Olha, eu gosto demais, galera, do Matheus Bahia, galera, do Ceará. Gosto demais do Matheus Bahia. É um cara que tá sendo muito regular aqui, ó, galera. Ele, galera, ele não fez menos que 5 pontos, galera, as rodadas que ele jogou. Então eu gosto demais do Matheus Bahia. Tá fazendo pontuações muito boas nas últimas rodadas. E pego o último colocado do Sport. Vejo com os bons olhos aqui o Matheus Bahia. O próprio Riai do Palmeiras, mesmo tendo um jogo difícil contra o Bragantino, que é o terceiro colocado. Mas é um cara muito regular também. Gosto demais do Riai. Tem muitas opções de laterais, tá, galera? O próprio Luciano Juba, do Bahia, apesar de ser clássico contra o Vitória, daí eu fico com um pouquinho de pé atrás. Olha, galera, eu vou fazer o seguinte, meu segundo lateral, eu vou, por enquanto, fazer uma apostinha aqui no lateral do Corinthians, que é o Mateuzinho. Vou fazer uma apostinha aqui no Mateuzinho. 9 cartoletas, pegando o Santos em casa. Gosto de um defensor do Corinthians, principalmente o Mateuzinho, que é um cara ofensivo. O Corinthians precisa ganhar. Tudo bem que é clássico, mas o Corinthians joga em casa contra o Santos. E o Mateuzinho é um cara extremamente ofensivo. Tem rodada que ele vai mal, mas é um cara muito regular. Já tem 20 desarmes, já gosto demais do Mateuzinho, um cara que desarma muito, muito ofensivo também. Vou fazer uma apostinha aqui no Mateuzinho nessa vaga de segundo lateral, tá, galera? Essa vaga de segundo lateral tá bem aberta, então vou fazer uma apostinha aqui no Mateuzinho. Muitas opções interessantes aqui, como é o caso do Matheus Bahia, o Riai do Palmeiras, quem mais? O próprio Wesley do Flamengo, o próprio Paulo Henrique do Vasco. Tem muitos nomes bons aqui para essa rodada, mas eu optei pelo Mateuzinho e o Bernabé, tá, galera? Mas tá bem aberta essa vaga aí de lateral. Zagueiros, galera, olha, aqui na zaga, galera, meu primeiro zagueiro, galera, eu gosto demais dos nomes dos zagueiros do São Paulo, tá, galera? Gosto demais. Principalmente o Ferrarese, tá, galera? É um cara que, pô, mesmo que eu acho que o São Paulo vai tomar gol, é um cara extremamente regular. O São Paulo tem vezes que manda esse jeito quando joga em casa. Então eu gosto demais dos zagueiros do São Paulo. Temos aqui o Ferrarese, o Juan, que é o moleque da base que vem muito bem, o Alan Franco. O Alan Franco que vai precisar de pouco para valorizar, mas ele vem muito mal nas últimas rodadas, né, galera? O Alan Franco. Gosto também dos zagueiros do São Paulo, tá, galera? De momento, eu vou estar fazendo aqui uma apostinha aqui no Ferrarese, tá, galera? Por enquanto, vou fazer aqui uma apostinha no Ferrarese. 6 cartoletas, pegando o Grêmio. São Paulo precisa vencer. E, cara, o Ferrarese é um cara que, pô, é um cara muito regular, tá, galera? Eu gosto do Ferrarese, gosto mais dele do que o Alan Franco. É um cara aí, né, que, pô, vinha mal nas últimas, mas aí ele tava jogando fora de casa. São Paulo, quando joga dentro de casa, é um time sólido, né? A única pontuação boa dele é essa daí na rodada 2. É um cara que, pô, não vem bem esse ano no Cartola, mas é um zagueiro que eu gosto, galera. Entre as opções de zagueiros do São Paulo, é o Ferrarese, é a opção que eu mais gosto, já que o Grêmio também vem muito mal. Então vou estar colocando aqui o Ferrarese. Meu segundo zagueiro, galera, olha, eu gosto demais aqui do Victor Gabriel do Inter. Gosto demais, 10 cartoletas pegando o Mirassol. Gosto dele para quem quiser dobrar aqui os zagueiros do Inter. Bom, galera, eu inclusive fico muito entre ele e o... Cadê ele? O Léo Ortiz. Tá, galera? Eu fico entre esses dois pra fechar minha defesa. Mas, galera, como eu já tô como defensor do Inter, eu fico meio com o pé atrás no SG do Inter. Mas é um SG que eu gosto muito. Por enquanto eu vou estar indo aqui com o Léo Ortiz, tá, galera? Até pra mudar um pouquinho minha defesa. Tem bastante SG bom pra essa rodada. Tudo bem que é clássico Flamengo e Botafogo. Provavelmente o Botafogo deve fazer gol. Mas, galera, eu vou estar dando uma mudada aqui. Vou estar indo aqui com o Léo Ortiz. Mas, galera, quem sabe na sexta ou no sábado eu posso estar vindo aqui com uma dobra do Inter. Eu posso estar vindo aqui com o Victor Gabriel, o Bernabé
E aqui de técnico, galera, tá colocando um outro técnico, tá, galera? Que eu gosto aqui, o próprio Felipe Luiz, o próprio Dorival Júnior. Então, cara, eu posso estar dando uma mudada aqui na minha defesa no sábado, tá, galera? Ou na sexta-feira. Então, fiquem ligados, tá, galera? Bom, galera, meio de campo. Meio de campo pra mim, galera, que meu meio de campo já tá definido. Arrascaeta tem que ter, né, galera? Mesmo sendo clássico, tem que ter. Alan Patrick tem que ter, pegando o Mirassol em casa. E, cara, aqui nessa vaga de terceiro meio, que já é um pouquinho mais complicada. Porque temos um Matheus Pereira que vem jogando muita bola, vem jogando uma enormidade, custando 18 cartoletas. Vai ter que precisar fazer muito para valorizar, mas é um cara que tem um clássico, o cara vem jogando muita bola. E o Cruzeiro joga em casa, tá jogando muito bem, tá em quarto colocado. Então, cara, eu fico com um pouquinho de pé atrás, porque temos não só o Matheus Pereira, como o Arias, tá, galera? O Arias, que é uma opção que eu gosto, que custa 13 cartoletes, que pega o Juventude fora de casa, né? Tudo bem que o Arias não vem tão bem assim, mas o Juventude é um time que sofre muito gol. Então eu fico num pouquinho de pé atrás. Mas, galera, por enquanto, vou estar colocando aqui o Arias, tá, galera? Vou fazer o óbvio aqui nesse meio campo. Vou estar indo aqui com o Arias. O Juventude é um time que sofre muito gol. Então vou estar colocando aqui o Arias como meu terceiro meia, tá, galera? Bom, ataque, galera. Ataque. Bom, meu primeiro atacante, galera, vai ser ele, tá, galera? Mesmo aí o Felipe Luiz tendo sido teimoso de deixar ele no banco, mesmo ele tendo ido mal em algumas rodadas, vou insistir aqui no Pedro do Flamengo, tá, galera? 18 cartoletas, pegando o Botafogo em casa, não é uma unanimidade. Não acho o Pedro uma unanimidade, mas é um cara que ainda assim é muito perigoso. Centroavante do Flamengo, em jogos decisivos desse ele costuma ir bem. Vai ser meu primeiro atacante aqui pegando o Botafogo. Aos poucos em poucos ele tá se recuperando. Então, por enquanto, vai ser aqui meu primeiro atacante. Meu segundo atacante, galera, olha, pra mim tem que ter o Yuri Alberto, tá, galera? Meu segundo atacante, pra mim, tem que ter um jogador no meio pra frente do Corinthians. E o Memphis Depay se machucou, né, galera? O Memphis Depay se machucou. Então, a única opção que esta é o Yuri Alberto. Pra mim, tem que ter, na minha visão, o Yuri Alberto. 11 cartoletas. Pegando o Santos, vai ser aqui meu segundo atacante. É um cara aí, né? Como eu já falei, um clássico desses é um cara que costuma ir bem. Contra o Santos, ele tem um histórico muito bom. Tem lei do ex e o Santos tá na zona de rebaixamento. Então, cara, é um jogo perfeito, na minha opinião, para o Yuri Alberto trocar, já que o Memphis Depay não tá em campo. Então, cara, com certeza o Dorival não deve deixar ele no banco. Então, por enquanto, meu segundo atacante vai ser aqui o Yuri Alberto. Vai ser a minha segunda opção aqui, pegando o Santos, tá, galera? Baratinho, 11 cartoletas. A gente tem cartoletas aqui, então vamos estar colocando aqui o Yuri Alberto. Meu terceiro atacante, galera, que já complica um pouquinho mais, né? Porque, como eu falei, tem boas opções aqui no ataque. Eu gosto muito do Verratti, tá, galera? 16 cartoletas, apesar de estar caro, mas, cara, um cara é o centroavante do Vasco, né, galera? É o centroavante do Vasco, é um cara alto, o Vasco, praticamente todas as jogadas são um cruzamento pra ele, então eu gosto do Verratti, que joga em casa contra o Fortaleza. O próprio Caio Jorge, galera, mas tá muito valorizado, né? Então toma um pouquinho de cuidado. O Hulk, galera, gosto do Hulk, é um cara que costuma ir bem contra o Cruzeiro, mas é jogo difícil. O Cruzeiro tá bem, o Galo não tá numa fase tão boa, então tome cuidado aqui um pouquinho com o Hulk. Mas é uma opção muito perigosa também em clássico, o Hulk. Olha, galera, meu terceiro atacante, galera, cara, temos aqui o Ferreirinha, né? Temos aqui o Ferreirinha do São Paulo custando 10 cartoletas. É um cara que eu gosto demais do Ferreirinha. Olha, galera, inclusive é o seguinte, eu gosto também do atacante do Inter. O único que tá provável que é o Wesley. Então, galera, eu vou fazer o seguinte. Meu terceiro atacante vai ser o Wesley. E o meu reserva de luxo aqui pode ser aqui o Ferreirinha, né, galera? Pode ser aqui o Ferreirinha, o nosso reserva de luxo. Pode ser uma opção também, eu vou fazer isso, tá, galera? Meu reserva de luxo vai ser o Ferreirinha aqui. E o meu terceiro atacante vai ser o Wesley. Gosto do atacante do Inter, pegando o Mirassol. Técnico, galera, olha, sobrou todas as cartoletas aqui pra gente escalar o técnico que a gente quiser.
Olha, galera, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu tô pensando em mudar aqui o meu time, tá, galera? Tô pensando aqui em tirar o Léo Ortiz. Vim aqui com o Victor Gabriel, que é uma opção aqui que eu gosto pra rodada. E de técnico aqui, galera, tô pensando em fazer o seguinte. Tô pensando em vir aqui com o Dorival Júnior. Tô pensando em vir aqui com o Dorival Júnior. É uma opção que eu gosto, galera. Então, assim a gente vai gastar todas as nossas cartoletas. E ainda por cima, a gente pode fazer uma estratégia aqui. A gente pode fazer uma estratégia, mas não sei se vai ter cartoletas. Acho que não vai dar. Mas eu acho que eu gostei do time assim, tá, galera? Acho que eu vou com o time assim. Dorival Júnior de técnico. A gente vai estar fazendo uma dobra aí com o Mateuzinho, que é um cara bastante irregular. E vamos estar fazendo uma dobra aqui com o jogador do Inter. Então, eu acho que eu gostei, tá, galera? Eu acho que eu vou deixar assim. O Mateuzinho, vamos ver se tem aqui uma opção melhor aqui, tá, galera? Vamos ver se tem uma opção melhor aqui. É, galera, não vai dar nem pro Matheus Bahia. Então vamos estar indo aqui com o Mateuzinho, tá, galera? Eu acho que eu vou estar fazendo isso, tá, galera? Ó, galera, então é isso, time finalizado. Preço do time, 151 cartoletas. Preço do time, ficou um time caro. Como eu já falei, muitos de vocês aí não vão ter cartoletas, até porque eu valorizei muito na última rodada. Mas, galera, eu deixei bastante opções aí barato pra vocês escalarem, tá, galera? Deixei muitas opções aí pra vocês escalarem. É uma opção muito difícil, com muitas opções. Mas é isso, galera. Vamos que vamos em busca de mais uma mitada. E meu capitão, galera, é o seguinte. Meu capitão vai ser aqui o Alan Patrick. É um cara que eu não escalei de capitão e foi muito bem contra o Juventude. Então nessa não vou deixar de fora o Alan Patrick de capitão. Então é isso, esse foi o esboço que vocês têm. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui!